A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar uma série com o título Como Receber as Promessas. Serão vários vídeos com esse tema que nos esclarecerão a respeito das promessas de Deus. Esse primeiro vídeo nós vamos fundamentar a nossa fé. Nós vamos ver que tudo já nos pertence em Cristo. Porque em Hebreus, no capítulo 8, verso 6, diz que Jesus Cristo se tornou mediador de uma melhor aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, a aliança que nós temos em Cristo foi instituída em promessas. Então, nós não podemos separar o Novo Testamento, a nova aliança, das promessas de Deus. E em Marcos 10, Jesus diz para nós que não existe ninguém que tenha deixado casas, mãe, pai, irmãos, filhos, campos, por amor a Ele e ao Evangelho, que não receba 100 vezes mais neste tempo presente de casas, mãe, pai, irmãos, filhos, campos, com perseguições e no século vindouro a vida eterna. Então, o Evangelho, crer em Cristo, é também receber das promessas dele. O apóstolo Pedro diz que Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas, que por essas promessas nós participamos da natureza divina, para ficarmos livres da corrupção que há no mundo. Então, se você quer ficar livre da corrupção que há no mundo, você precisa e depende das promessas de Deus. Por quê? Porque essas promessas são tanto espirituais como materiais. O Espírito Santo é uma promessa dada por Deus àqueles que creem em Jesus Cristo, porque é por meio do Espírito de Deus que nós nascemos de novo e vencemos as tentações da nossa carne. Isso está no capítulo 8 de Romanos. Paulo diz que se pelo Espírito nós mortificarmos as obras do corpo, nós viveremos, permaneceremos firmes no Senhor. Então nós somos dependentes das promessas. Em Gálatas 3 diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, quando Deus estava prometendo ao patriarca, lá no Monte Moriá, no capítulo 22 de Gênesis, que ele seria abençoado e que todos os povos da terra seriam abençoados por meio da vida de Abraão, pela descendência dele, que veio a ser Jesus Cristo, ali a Bíblia está dizendo que Deus estava pré-anunciando o Evangelho a Abraão. Vejamos como o Evangelho é instituído em promessas. Também Jesus diz que Abraão exultou, desejou por ver os dias do Senhor. Ele viu e se alegrou. Os dias do Senhor é o tempo que nós vivemos hoje, é o tempo da graça. Paulo também diz que devemos considerar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos tornados ricos. Então Jesus sofreu, derramou todo o sangue dele na cruz do Calvário, para que nós fôssemos abençoados, enriquecidos. Também a Bíblia diz assim para nós: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não?
Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então Paulo aqui está dizendo aos coríntios que quando ele levou o evangelho àquela igreja, ele não foi com leviandade, ele não foi leviano. Uma pessoa leviana é aquela que nós não podemos confiar, ela não tem uma palavra fiel, nós não temos como ter segurança naquilo que essa pessoa diz. Então Paulo está dizendo, eu não levei para vocês o sim e o não. Por 3 vezes Paulo diz que ele não levou o sim e o não, mas ele sempre levou o sim. Porque tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, nós temos em Cristo o sim. Então Paulo está se referindo a todas as promessas da Bíblia, tanto do Novo como as do Antigo Testamento, porque o Novo ainda não havia sido escrito. Então Paulo está dizendo que todas as promessas que nós encontrarmos no Antigo Testamento, nós temos por meio de Cristo o sim. Então no próximo vídeo eu estarei falando mais precisamente, detalhadamente, quais promessas são essas. O que nós temos que entender aqui é que Deus nunca tem o não para nós, se nós oramos, se nós pedimos de acordo com as promessas dele. Então, se você ouviu alguém dizer que quando nós oramos, nós podemos esperar o sim ou o não da parte de Deus, isso não é verdade. Se nós pedirmos de acordo com as promessas, nós sempre temos o sim. Nós precisamos nos apropriar dessas palavras. Isso precisa se tornar parte da nossa consciência, do nosso coração, para que quando nós formos orar, nós oremos com ousadia, com confiança. Devemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça. Também a palavra de Deus diz assim, Paulo continua dizendo aos coríntios, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é nosso. Não esperemos receber dos homens o valor, a glória, a honra. Por quê? Porque o Senhor já nos deu todas as coisas em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Seja Paulo, Cefas, Apolo, tudo já nos pertence. Nós somos membros uns dos outros, somos o corpo de Cristo. Por isso nós pertencemos uns aos outros. Também ele diz que o presente, o futuro já nos pertence. Nós podemos hoje já desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós, porque o presente já nos pertence. E o futuro, porque Deus preparou para nós um futuro abençoado, um futuro cheio de esperança e de paz. Também ele diz que o mundo nos pertence. Em Salmo 104 diz que a terra está cheia das riquezas de Deus. Então, quando Paulo diz que o mundo nos pertence, ele está se referindo às coisas boas que Deus criou e colocou nesse mundo. Não o pecado, a carnalidade que há no mundo, não é isso, mas aquilo que há de bom que Deus criou já nos pertence. E também ele vai dizer em Efésios que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas bênçãos são tanto espirituais quanto materiais, porque em Tiago, no capítulo 1, diz que nós não devemos nos enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
e vem descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo sombra de variação. Então, todo dom perfeito e toda boa dádiva são lá do alto e vem descendo do Pai das luzes. Então, por isso que Paulo disse que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes. Por quê? Porque tudo vem do céu. No Salmo 104 também diz que Deus renova a face da terra com os seres viventes. E tudo aquilo que o homem colhe da terra é plantado pelo Senhor, que até mesmo os animais se alimentam do campo, porque o Senhor dá o alimento a eles. Então, nós temos que entender que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos em Cristo. Também diz o seguinte a palavra: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, se Deus não negou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Vejamos que por meio do nosso Senhor Jesus, nós já recebemos do Pai todas as coisas. Então não deixe de assistir os próximos vídeos, porque eu estarei detalhando essas bênçãos, essas promessas de acordo com a palavra de Deus. E também mostrando como nós podemos receber aquilo que já nos pertence em Cristo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.